9. Pessoal, eu estou gravando a partir de agora, né? E daqui a 1 minuto nós vamos fazer a prece de início. E aí eu vou pedir para a Silvia, por favor, fazer, porque eu tenho que ficar controlando o pessoal que entra aqui, Silvia. Se Tudo bem, você ó. não se importar, tá bom? Tá bem. A hora que você quiser é só falar, tá bom? Pode fazer, que deu 20 horas. Tá bom, então. Então, Senhor Jesus, agradecidos somos por mais uma oportunidade de poder compartilhar conceitos, aprendizados dessa doutrina que nos acolhe. A Cristina, por estar conosco hoje, através do grupo de estudos, comandado pelo Eduardo. Que todos nós possamos, junto com os nossos irmãozinhos que estão conosco, aproveitar esse momento importante para todos nós. Que a nossa casa possa ser protegida e amparada, para que todos nós possamos aproveitar. E que a nossa prece possa ser encaminhada ao irmãozinho mais necessitado. Pai nosso, que estais nos céus e em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade e não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Muito obrigado, Silvia. Então, eu vou fazer uma apresentação muito rapidinha da Cristina, né? Hoje ela assina Cristina Rocha, mas ela é Cristina Tavares da Costa Rocha. Ela é uma estudiosa da doutrina espírita, né? Nós nascemos em berço espírita, como nós costumamos dizer, né? E ela é uma jornalista de formação, né? Com um bom pé na academia, fez mestrado lá na... Eu fiz um pouquinho de resumo meio errado no texto que eu mandei para todo mundo, mas ela fez o mestrado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, e aí ela fez um pós-doutorado lá em Madrid, na Espanha. Né? Isso do ponto de vista de uma carreira acadêmica, né? E aí todo o aprendizado dela, ela vem aplicando, né, a área espírita, né, do conhecimento, e ela entende muito do modelo do espírito, né, proposto pelo doutor Hernani Guimarães Andrade, né, já falecido, mas um dos maiores especialistas, né, na área do espiritismo científico no Brasil e, na verdade, mundialmente conhecido. Né? Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a Cristina, lembrando o seguinte: eu peço a todos que mantenham os seus microfones fechados, tá ok? Se por acaso houver a invasão da sala por qualquer pessoa que queira criar confusão, não se preocupem, porque eu imediatamente retiro essa pessoa da sala. Então, não vamos nos estressar por causa disso. Então, Cris, a palavra é sua. Muito obrigado por ter vindo nos dar a sua palestra, com o seu conhecimento aí para nós nessa área. Então, eu também vou fechar meu microfone. tá certo. Então, para as pessoas que eu ainda não havia cumprimentado, meu boa noite. Quero agradecer ao meu irmão Eduardo, né, pela confiança de ter me convidado, e agradecer a todos que estão aí pacientemente na escuta do que eu vou falar.
mas antes eu quero ressaltar, até para eu ficar mais à vontade, que a palavra palestra, ela carrega muito na questão da formalidade, e eu preciso que seja um encontro mais informal, mas assim, como se fôssemos todos estudiosos, né, das coisas todas ligadas ao espírito, e eu vou só apresentar um pouquinho do que eu sei. Eu estou aprendendo junto com todo mundo, de tudo que o meu irmão Edu falou, o que mais importa para mim é que eu sou uma estudiosa dos fenômenos ligados ao espírito. Então, eu vou apresentar o modelo do espírito aplicado à mediunidade. Lembrando que é um modelo que ele vai se sofisticando conforme, a partir do primeiro modelo que o próprio propositor nos presenteia, para a gente entender essa fenomenologia tão extensa e tão instigante e maravilhosa para o nosso aprendizado. Eu vou conseguir hoje, no primeiro encontro, só dar pinceladas dele, e deixar a sofisticação ou para cada um que possa dar um mergulho nesses estudos, ou para grupos que vocês possam aí instituir, ou em próximos encontros que a gente possa ter. Tudo é possível a partir de agora. E alguns conceitos eu vou dar, mas também vão implicar um estudo mais aprofundado. Quem propôs é o Hernani Guimarães Andrade, que foi um engenheiro. Aqui está uma foto dele já idoso. Ele é mineiro, nasceu em Araguari em 31 de maio de 1913 e faleceu em Bauru em 25 de abril de 2003. Ele foi bem contemporâneo de Chico Xavier, eram grandes amigos. O Chico nasceu, para vocês terem uma ideia, em 1910, portanto, 3 anos antes, em Pedro Leopoldo, e faleceu em 2002, 30 de junho, em Uberaba, com 92 anos de idade. O Chico foi visitar o Hernani no instituto que Andrade fundou, e participou de alguns encontros lá de bastante estudo. E o Dr. Hernani tinha a figura tanto do Chico quanto de Einstein em 2 paredes que estavam uma grande foto dirigida para outra grande foto. Aí o Dr. Hernani costumava brincar, adivinha qual dos dois eu mais gosto, né? E ele apontava com um sorrisão largo no rosto Chico Xavier, sem dúvida alguma, entre os dois. Ele era ídolo dos dois. Então, o Hernani foi propositor da teoria corpuscular do espírito e propôs uma área de estudos que ele chamou de psicobiofísica, já que bem jovem, ele, com 17 anos, conheceu o espiritismo e ficou fascinado pelo espiritismo e começou já, logo após fundou o Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, que ficou conhecido mundialmente. As próprias obras do Dr. Hernani, que foram várias, ele também foram traduzidas para vários países. Então, muitos dizem até que ele é mais conhecido no exterior do que no próprio Brasil. E essa área de estudos, ela tem sido colocada também aqui nas universidades do Brasil, geralmente a pedido dos próprios alunos, que se reúnem, fazem um ofício ao reitor das universidades, pedindo para ser incluída na área da medicina. Bom, então o conceito de psicobiofísica dada por ele próprio é uma área científica de estudos caracterizada pelas investigações e pesquisas dos fenômenos psíquicos, biológicos e físicos em todas as suas manifestações,
abrangidas pela fenomenologia mediúnica. Caracteriza-se pelo aspecto científico e humanístico, baseado na doutrina espírita codificada por Allan Kardec na segunda metade do século XIX e complementada pelas informações fornecidas através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Aí nós extraímos alguns parágrafos que englobam espiritismo e ciência, e já em seguida passamos para o modelo do espírito. Allan Kardec, no livro A Gênese, os Milagres, as Predições segundo o Espiritismo, no capítulo 1º, no item 16, foi retirada essa frase. Eu peguei, gente, o que foi traduzido e publicado em 2019 pela FEAL, e que foi traduzido da primeira edição francesa do livro de Kardec, devido a alguns probleminhas que parece estar havendo nas edições editadas pela FEB a partir da quinta edição francesa. Então, ele diz, o espiritismo e a ciência se complementam. A ciência sem o espiritismo está impossibilitada de explicar certos fenômenos, recorrendo somente às leis da matéria. E por ter prescindido do princípio espiritual, se encontra em meio a tantas dificuldades. O espiritismo sem a ciência careceria de apoio e de controle e poderia equivocar-se. Na mesma obra, no item 55, Kardec diz, o espiritismo, marchando com o progresso, não será jamais excedido, porque, se novas descobertas lhe demonstrarem que está em erro sobre um ponto, ele se modificará sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revelar, ele a aceitará. Agora, tirado do livro A Teoria Corpuscular do Espírito, editora Didier, Votuporanga, 2007, do Dr. Hernani, portanto, a física, a química, a astronomia e a biologia, todas as ciências, enfim, emergiram progressivamente do bojo materno da filosofia para traçarem voos audaciosos nas asas das teorias. O espiritismo, continua Andrade, ressente-se da falta de teorias que lhe facultem avanço seguro na estrada da pesquisa metódica de laboratório. Continua ele, o espiritismo não pode desgarrar-se da ciência. Aqui é uma frase meio dura, mas como a teoria dele é de 1958, então ele está se referindo à ciência daquela época, e por que não dizer até hoje em dia, né? Se bem que está começando a mudar. Necessita acompanhá-la passo a passo, e os adeptos da doutrina devem ter a coragem de reformar conceitos velhos, sacudir o pó da suposição para descobrirem a realidade soterrada, abrir mão do dogmatismo comodista e ignorante que se aferre à forma e esquece o espírito. Devemos perder a timidez e o comodismo e soltar as asas da inteligência acompanhando o progresso, ainda que isso nos custe, o sacrifício de imolar à verdade os ídolos da mente iludida. Bom, daqui, essas frases e muitas outras poderiam ser acrescentadas aqui. Eu acho que pela falta do tempo, né, nós vamos ficar só com essas, mas vocês podem dar uma busca, vocês vão encontrar inúmeras outras. Não só dentro do Pentateuco kardeciano, como dentro, principalmente, das obras científicas psicografadas pela pena segura de Francisco Cândido Xavier.
Bom, aí a gente se pergunta, mas para que servem os modelos, né? Dentro do Espiritismo, o que eu vou fazer com isso? Que aplicabilidade eu tenho para isso? Então, a ciência trabalha com modelos, que são representações de fenômenos observados. A construção, geralmente, de um modelo se dá no contexto de uma teoria, que, no nosso caso, é a teoria corpuscular do espírito, como já disse, proposta por Andrade em 1958. São analisados fatos correlacionados por leis e princípios estabelecidos por observação e hipóteses de trabalho sobre fenômenos. Apenas uma ressalva, o Espiritismo tem um tripé, como todos nós sabemos, só para a gente relembrar, que é o filosófico, o religioso e o científico. Nós temos aqui no Brasil, o exemplo máximo foi o Chico Xavier, que pela própria vida que ele teve, um exemplo de atendimento social e atendimento espiritual, o que representou mais foi o aspecto religioso. Mas quando veio toda a série científica, principalmente por André Luiz, aí se completou o tripé científico também, e filosófico, porque tem implicações em toda a nossa existência, né? E aqui nós vamos dar um caminhar mais pelo aspecto científico do Espiritismo. Segundo o engenheiro Ney Prieto Pérez, que foi um dos que fez a apresentação de um dos livros do Dr. Hernani, ele se pergunta qual a importância de termos um modelo, quais as implicações práticas, como poderá esse modelo do espírito colaborar em benefício dos seres. Aí ele dá algumas respostas possíveis, não deu para se colocar todas elas, e nem de colocar outras que a gente possa identificar, mas algumas eu coloquei aqui nessa lâmina de slide. Vislumbram-se, portanto, alguns campos de aplicação nos quais esse modelo poderá ser de revolucionária utilidade. Dentre eles, a embriologia será melhor compreendida, principalmente na modelação progressiva da forma humana. A psicologia considerará os componentes reencarnatórios pelas heranças obtidas nas experiências pregressas e determinará seus níveis de influência no comportamento humano. As problemáticas do homossexualismo, dos processos abortivos, do alcoolismo, dos tóxicos, da loucura, dos desajustes e desequilíbrios serão tratadas com uma visão mais profunda das suas etiologias e com terapêuticas mentais especializadas. A biologia verá nas deformações congênitas e nas inibições orgânicas a manifestação de mecanismos celulares dinâmicos relacionados às experiências passadas comprometedoras do equilíbrio magnético, agindo nos envoltórios sutis da individualidade humana. Finalmente, a gente vai, dadas essas pinceladas sobre espiritismo e ciência e o porquê de começarmos a estudar, nos centros espíritas, principalmente, né? Vocês vejam, se a teoria foi lançada em 58, nós estamos em 2021, em pleno século XXI, eu acho que os grupos de estudo se encontram mais maduros para se embarcar também esse tipo de estudos que nos levam à compreensão melhor do que é o espírito e como que se manifesta o espírito no nosso dia a dia e no plano espiritual. Bom, de acordo com o modelo proposto por Andrade, o espírito é formado de matéria psi, e aqui eu vou pedir a compreensão de vocês, ele tem um livro intitulado Matéria Psi.
Não dá para a gente entrar em detalhes da explicação do que seria a matéria psi, mas para dar uma ideia para vocês, ele usou a matéria psi e Kardec usa a nomenclatura de matéria quintessenciada. Seria um tipo de matéria diferenciada da que nós temos, e que faz o acoplamento com a nossa matéria no modelo que eu vou trazer a figura para vocês no outro slide. E é um modelo, então, formado, ele é tetradimensional, também aqui equivaleria a um curso, só para falar o que seria 4 dimensões, para dar ideia para vocês, que foge, portanto, ao nosso espaço de 3 dimensões. Quais seriam? A altura, a largura e a profundidade. E aqui o espírito seria proposto de uma tetradimensionalidade. Mas falando dimensão de 4, já dá para dar uma ideia para vocês. Mas tem muita coisa para ser estudado, tanto na matéria psi, quanto no espaço tetradimensional. Representado, então, já que estamos em representações, né, por 2 hipercones justapostos, conforme a figura no slide seguinte. Ele é composto de uma cúpula que preserva e integra toda a memória psicológica, intelectual e moral do ser. E o modelo organizador biológico, que abreviamos de MOB, que integra toda a memória biológica do ser, desde que ele foi criado. Então, o espírito é a cúpula mais o MOB, e na nomenclatura do André Luiz seria o corpo mental. E o perispírito seria composto do corpo astral mais vital, que na nomenclatura de Allan Kardec seria a alma, que seria o corpo encarnado mais o corpo físico. Aí nós vamos ver isso na figura que aqui está. Então, esse foi o primeiro modelo proposto. Esse modelo vai ser sofisticado mais para frente, para conseguir abranger outros fenômenos que esse tipo de modelo não consegue explicar. As sofisticações no modelo são feitas pelo próprio Andrade, e ele vai aplicando em vários fenômenos, tendo o espírito por base, materialização, ectoplasmia. Aqui eu trouxe, pelo menos, se eu conseguir chegar até lá, 2 fenômenos para aplicar o modelo para vocês, que seria os processos obsessivos, né, e também um processo anímico, para diferenciar, ligeiramente diferenciado, vocês vão ver por quê. Então, ajuda a compreender a evolução embriológica, quando ocorre o fenômeno da ontogênese, que é a história do ser, e o fenômeno da recapitulação, que é a filogênese, que é a história da espécie, quando o embrião passa sequencialmente pelas formas dos peixes, dos répteis, chegando aos mamíferos. Então, sempre relembrando, a ontogênese se repete a filogênese, e até hoje é um dos fenômenos mais enigmáticos da ciência. Então, aqui, vamos ver dentro do desenho, a cúpula, que é esse hipercone da parte de cima, e ele tem na sua base, sempre acoplado, o corpo astral, que é essa figura de um homem deitado aqui, que tem os risquinhos. E tem aqui embaixo outro hipercone, que é o modelo organizador biológico, o MOB, acoplado sempre na base desse outro hipercone, o corpo vital. No meio desses 2 corpos, o astral e o vital, nós temos o corpo físico representado aqui pela figura de um homem negro, com a cor preta. Aqui nessa pontinha, gente, também teríamos vários encontros, ou vocês podem estudar, quando se dá exatamente o acoplamento da matéria psi com a matéria física nossa, certo? Então, aqui forma-se o ovo,
e ele vai, o ser reproduzindo tanto a ontogênese, conforme a zona embriofetal histórica, quanto ele recapitula a filogênese, como eu li ali do lado, certo? Até o nascimento. A partir do nascimento, ele vai evoluindo, crescendo, adquirindo o fluido vital, até chegar na fase adulta dele, certo? Aqui, então, Neomob está integrada toda a história, a memória biológica do ser, e aqui na cúpula integra toda a memória psicológica, moral e intelectual do ser. Aqui eu tenho o movimento, o modelo do espírito em movimento, que foi produzido por Davi Lucas Desidério, na tese de doutorado dele. Eu vou tirar o meu som para que vocês escutem. E depois eu volto, tá? Dinâmica 1. Modelo em movimento. Vemos aqui o modelo do espírito em movimento, numa apresentação dinâmica. Como já foi dito, é um modelo tetradimensional, porém representado em 3 dimensões. O hipercone, acima, é a cúpula, possui 4 dimensões e sempre está ligada ao corpo astral, que possui 3 dimensões. É o MOB, modelo organizador biológico. Possui 4 dimensões e está ligado ao corpo vital, também com 3 dimensões. O modelo organizador biológico, através do campo biomagnético, modela a forma biológica do ser em suas várias fases existenciais, numa sucessão de tempo, desde a fecundação até a fase adulta. Entre os hipercones, podemos encontrar o corpo físico, que também possui 3 dimensões. Por isso está representado num plano de 2 dimensões. Este foi o modelo concebido por Hernani Guimarães Andrade para a compreensão dos fenômenos relativos ao espírito, perispírito e alma. Eu preciso que vocês me digam se saiu o som. Saiu o som normal, sim, Cris. Saiu sim. Saiu o som direitinho? Saiu, normal. Teve a apresentação normal. Obrigado. Agora você pode voltar à sua apresentação. Então, eu vou passar agora a aplicação do modelo. Tá. Tá. Então, eu vou aplicar o modelo, esse mais simples, a casos de obsessão, tá certo? Então, ele se dá em 2 fases, a primeira e a segunda. E aqui está a figura que eu resolvi falar em vez de escrever, se bem que está bastante bem explicado no livro. Ele vai retirar dos livros de André Luiz e vai explicar. Essa primeira fase, dá para vocês enxergarem? Senão eu passo para o slide seguinte, que ele está bem ampliado. Olha, aqui é a primeira fase e aqui a segunda fase. É melhor esse slide aí, Cris. Tá, ele é o mesmo que o outro, só que eu dividi a primeira e segunda fase para ampliar dá para ler as letras, né? Então, nessa primeira fase é o preparo. Aqui é o hipercone que ele fez em forma de um triângulo,
sempre a cúpula acoplada com o seu corpo astral. Aqui ele chamou médium, mas pode ser qualquer um de nós, tá certo? Que somos todos médiums, segundo a concepção de Allan Kardec, uns mais ostensivos, outros menos, mas é como se dá. Eu vou usar médium porque ele colocou aqui como médium, mas poderia ser um filho nosso, alguém do centro espírita, que não necessariamente esteja participando de reuniões mediúnicas, certo? Então, nessa primeira fase, há um ligeiro deslocamento da cúpula. Quando ela se desloca, ela leva sempre o corpo astral junto. Aqui está o corpo físico do médium, e aqui é o hipercone de baixo, que ele chama de MOB, tá certo? E sempre acoplado MOB, tá esse triângulo, esse retângulo aqui, que é o corpo vital. Quando há esse deslocamento, aqui vai estar sempre o cordão de prata, que quando se rompe, aí é a morte dessa pessoa, tá certo? Então, sempre tem o cordão de prata para fazer essa ligação aqui. Ao mesmo tempo, existe o deslocamento da cúpula do espírito, e ele leva junto o seu corpo astral, e fica na parte de baixo o seu corpo vital, junto com o MOB. A diferença entre o modelo esse modelo aqui, em relação a esse, é só o corpo físico, que aqui não tem, mas o modelo permanece único, porque essa estrutura toda aqui é a individualidade do ser, tá certo? Então, o que ocorre? Já passando para a segunda fase da incorporação mediúnica, quanto mais é aprimorado o médium, mais conhecimento ele tem, mais prática da fenomenologia ele tem, ele se desloca e dá o espaço para que a cúpula do espírito faça o acoplamento total. Quanto mais total o acoplamento da cúpula e do corpo astral do espírito, que vão influir em toda essa estrutura aqui no médium, mais perfeita comunicação. Pode também que haja só uma parte do deslocamento, tanto do espírito quanto do médium. Aí existem vários fatores, ou porque o espírito não lhe é permitido fazer esse acoplamento total, ou porque ele próprio se recusa, mas de alguma forma ele estaria influenciando aqui o corpo físico e o MOB do médium. Nunca se pode romper esse cordão prateado, e é por isso que há que se ter todo um preparo para uma reunião mediúnica. Esse preparo também sempre acontece da parte espiritual. Muitas vezes a gente é invigilante e não se prepara direito para que essa reunião aqui aconteça da melhor forma possível, sem prejudicar o médium. Mas os espíritos no plano espiritual estão sempre vigilantes e sempre estarão cuidando para que o fenômeno se passe sem perturbações que prejudiquem o médium. Essa certeza nós temos que ter, uma convicção absoluta de que a espiritualidade superior está sempre no comando de toda essa fenomenologia, tanto de casos de obsessão, principalmente de materialização, de ectoplasmia, de psicofonia, quaisquer casos que vocês queiram pensar, de desdobramento astral, e sempre, por causa dessa vinculação, o médium é o possuidor da estrutura dele. Ele, quanto mais aperfeiçoado ele menos deixa o espírito fazer o que quer que seja. Ele está no comando do seu corpo físico. Por isso que se orienta para que haja o estudo, para que o médium não seja descontrolado, porque ele tem sim como comandar
toda essa fenomenologia. Desculpem. Bom, pode haver disjunção da cúpula, dessa parte aqui de cima, sem que haja, muitas vezes é o próprio instrutor espiritual que faz essa disjunção, provoca essa disjunção, tanto do médium quanto o espírito. Mas sem que haja essa instrução espiritual, ela pode se deslocar? Desculpe. Ela pode sim. E olhe só. A disjunção da parte astral é normal durante o sono. Mas se há uma drástica redução do fluxo magnético, bloqueio, que seria o bloqueio na circuitação do fluxo anímico, reduzindo a aderência dos corpos na zona anímico-perispirítica, as disjunções poderão ocorrer em estado de vigília. Estas poderão ter caráter periódico ou tornarem-se quase permanentes, embora às vezes discretas. Isso pode prejudicar a saúde mental e física da pessoa. Desculpem. Pode originar-se de um número grande de causas. Por exemplo, regimes muito intensos para emagrecer, uso de tóxicos, o álcool, fumo, a maconha, o LSD, etc. Emoções violentas, paixões desregradas e preocupações intensas. Aí, o modelo em camadas rígidas. Então, outra vez, nós temos aqui a cúpula, e nós temos embaixo o MOB, a zona embriofetal histórica, o nascimento, e aqui, o que eu falei lá da disjunção da região anímico-perispirítica, é que toda essa estrutura aqui, que seria a individualidade do ser, ela se dá por essa região anímico-perispirítica, através de um campo de forças, que seria o campo biomagnético dentro do modelo do espírito. Aqui, na cúpula, a gente sempre vai ver nessa parte aqui da base dela, o que chamamos da personalidade atual nossa. E cada círculo representa uma encarnação do passado. Aqui também, essa face desse hipercone de baixo representa o corpo vital e junto é a nossa personalidade do momento atual, aqui no meio o corpo físico. Aqui, gente, para quem é profissional de psicologia, psiquiatria e trabalha com a questão da regressão de memória ou progressão da memória, a gente vê aqui na linha do eixo 0T linha, a regressão cronológica que pode ser feita quando o profissional não sabe onde exatamente se deu o trauma passado do seu paciente, ele vai regredindo o paciente paulatinamente em várias fases históricas, inclusive para vidas passadas. E aqui na linha do eixo, no eixo da linha 0T, ocorre a cronoção cronotópica. O que quer dizer isso? Quando o profissional tem dicas suficientes de quando se iniciou o trauma do seu paciente, por exemplo, ele tem indícios, o paciente fala assim, quando eu vivi, na época tal, reinava o rei tal, ou na idade média, ele dá configurações de que possa ter sido na idade média, etc., o profissional gabaritado vai usar as técnicas que ele considera as melhores na aplicação da regressão de memória e vai colocar o paciente exatamente naquele ponto
que ele tem indícios de que ocorreu trauma do paciente e começar a trabalhar esse trauma. Então, cada camada que está aqui circulado, né, por essas linhas ovaladas, corresponde a uma encarnação do espírito. Aqui, eu só pus o conceito do campo biomagnético para dar uma ideia para vocês, mas representa, de novo, uma série de estudos mais aprofundados, tá? Então, ele vai existir na região anímico-perispirítica, que é a denominação de André Luiz para esse ponto aqui do modelo. Então, qual é o conceito? É um campo de forças organizadoras responsável pela manifestação dos esquemas biológicos, desde as complexas estruturas moleculares orgânicas até os seres vivos propriamente ditos. O espírito, pela sua estrutura corpuscular, seria portador de campos biomagnéticos específicos, pode sofrer as ações de campos desta natureza. Então, até bem pouco tempo, alguns anos atrás, ainda a gente via pessoas nos centros espíritas, os mais antigos, que achavam que o espírito era uma fumacinha. Então, não, ele não é uma fumaça, ele é formado de matéria, ele ocupa espaço, né? Então, é isso que a gente quer ajudar a construir esses conceitos todos na aplicação dos fenômenos que nós presenciamos e participamos como médiums nos centros espíritas. Agora, vamos aplicar esse modelo a um caso de animismo. Aqui é o mesmo modelo, e o Andrade pegou a representação de uma cebola. Sempre, olha, cada circunferência aqui seria uma encarnação do espírito, onde estariam as suas personalidades pregressas, cada vida é uma personalidade, e o modelo como um todo é a sua individualidade. Então, ele fez um corte transversal em uma cebola. Cada camada da cebola é uma encarnação do espírito, que é a sua personalidade, a cebola toda é a individualidade. Ops, desculpa. Aqui o corpo astral mais o corpo vital, superpostos, formam o perispírito, e entre eles fica o corpo físico e a alma da personalidade. Então, essa face, de novo, corresponde ao corpo vital, ligado ao MOB, e essa outra face, ligada à cúpula, corresponde ao corpo astral. Eu estou repetindo várias vezes, que é para a gente ir memorizando, tá certo? Então, no livro Nos Domínios da Mediunidade, na lição 22, intitulada A Imersão do Passado, a gente vai ver um casal vai pedir socorro porque a mulher se encontra obsidiada, assim, segundo o rapaz, o marido dela. Então, ela começa a emitir vários gritos, dizendo, quem me socorre, quem me socorre. Eu não sei se vocês já estudaram esse livro, mas se já, vocês vão lembrar dessa lição Imersão do Passado. Então, são palavras da médium solicitando ajuda, e ela também vai blasfemando. E a pobre criatura prorrompeu em soluços, enquanto um homem desencarnado não longe fitava com inexprimível desalento. Hilário e André Luiz, eles que estavam tendo instruções do instrutor Aulus, acompanhando esse caso. Eles estranharam porque não viam entidade alguma de mulher que pudesse estar a usar a aparelhagem mediúnica daquela senhora. E se fosse homem visto por eles, as palavras seriam diferentes, de um homem e não de mulher. Aulus afagou a mente da doente em lágrimas, a perscrutar o seu passado, e esclareceu: estamos diante do passado de nossa companheira. A mágoa e o azedume, tanto quanto a personalidade supostamente exótica de que dá testemunho, tudo procede dela mesma.
A visitação espiritual do antigo verdugo, que a ela se enleia através de vigorosos laços de amor e ódio, perturba-se-lhe a vida mental. Então, vocês vejam, o antigo verdugo se achegando a quem ele odeia no presente momento, né? Ele pode, inclusive, também fazer o deslocamento da cúpula e começar a assediar a quem ele odeia, certo? E vai se processando, então, o fenômeno também da obsessão. Aqui, no caso, não tem espírito, mas só a presença do verdugo faz com que ela comece a agir desse jeito. Nossa irmã imobilizou grande coeficiente de forças do seu mundo emotivo em torno da experiência a que nos referimos. Olha isso que importante, a ponto de semelhante cristalização mental haver superado o choque biológico do renascimento no corpo físico. Então, sempre que a gente renasce, ocorre esse choque biológico a ponto de que a gente esqueça o passado nosso. E no caso dela, era tão forte essa cristalização mental, que nem mesmo o choque biológico foi suficiente para que ela deixasse de rememorar o passado dela. Então, prosseguia essa cristalização mental quase que intacta, fixando-se nessa lembrança quando instada de mais perto pelo companheiro que lhe foi refletido algoz, passa a comportar-se qual se estivesse ainda no passado, que teima em ressuscitar. É então que se dá a conhecer como personalidade diferente a referir-se à vida anterior. É alguém que volta do pretérito a comunicar-se com o presente. Para o psiquiatra comum, é apenas uma candidata à insulinoterapia ou ao eletrochoque. Eu queria dizer para vocês que, embora proibido o eletrochoque já há alguns anos, eu ainda hoje conheço alguns hospitais de psiquiatria que usam o eletrochoque. Entretanto, para nós, é uma enferma espiritual, uma consciência torturada, exigindo amparo moral e cultural para a renovação íntima, única base sólida que lhe assegurará o reajustamento definitivo. Mediunicamente falando, vemos aqui um processo de autêntico animismo. Nossa amiga supõe encarnar uma personalidade diferente, quando apenas exterioriza o mundo de si mesma. Primeiro, é preciso remover o mal, para depois fortificar a vítima na sua própria defesa. Atua como médium. Eu enfatizei isso aqui porque, há uns anos atrás, eu estava participando de um trabalho mediúnico, era um trabalho forte de desobsessão, caracterizado assim, e uma médium passou a emitir uma comunicação, muito forte também a comunicação, e os médiuns videntes informaram a dirigente dos trabalhos, no plano físico, né, que não era espírito, não havia espírito nenhum, nem próximo dela, nem acoplada, nem distante, que estivesse influenciando essa médium. E depois da reunião, ela foi muito criticada pelos participantes, pela dirigente dos trabalhos, como se ela estivesse fazendo uma mistificação. Foi muito triste o tratamento que deram para ela. Então, aqui eu enfatizei, porque essa pessoa que pratica um animismo, que produz um fenômeno anímico, é médium na concepção dos estudos que nós estamos fazendo, nesse livro que foi colocado aqui pelo engenheiro Hernani para aplicar o modelo dele. Essa mulher existe ainda nela mesma. A personalidade antiga não foi tão eclipsada pela matéria densa como seria de desejar. Esta senhora, vejam só, representa milhares de criaturas aos nossos olhos. A pobre senhora repetiu a oração com Raul. Raul era o dirigente dos trabalhos no plano físico,
viu-se libertada, mesmo que momentaneamente, da mente cristalizada no passado. Iniciou-se longo tratamento. Será no futuro, se aproveitar o tratamento espiritual, excelente médium. É isso aí, gente. Oi, Cris, muito É isso obrigado. aí. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Abre o microfone, né? E faz a pergunta. Lógico que eu tenho milhares de perguntas, mas, por enquanto, vou deixar aqui aberto para o pessoal fazer pergunta. Só enfatizando o que eu disse no começo, eu sou uma estudiosa como vocês, se eu não souber responder, talvez eu não consiga responder tudo, né? Principalmente o que vai muito na área da física, das exatas, mas aí fica para a gente estudar juntos, tá certo? Certo. Perguntas? Luiz? Boa noite, Cristina. Obrigado Boa pela noite. sua palestra, sua apresentação. Eu gostaria de saber, assim, na sua experiência prática, a importância do conhecimento desse assunto, né, para se lidar adequadamente com as comunicações espíritas. Você citou já um exemplo, mas eu gostaria de saber se há outro tipo de situação em que o conhecimento desse modelo, né, é também importante para a gente dar o tratamento adequado ao fenômeno. Ó, Luiz, no meu entendimento, não sei se eu vou saber responder direitinho, mas eu tenho a impressão que os centros espíritas do Brasil, principalmente, estão mais do que maduros para avançarem nesse conhecimento dos fenômenos mediúnicos, né? E colocarem o espírito no centro de todos esses questionamentos que nós temos. Aqui no livro Espírito, Perispírito e Alma, que foi aqui que eu mais me baseei para aplicar, quem está aplicando até o modelo não sou eu, não, eu só estou reproduzindo no meu PowerPoint. Foi o propositor, né, do que você conheceu, nós frequentamos lá as reuniões onde a gente estudava junto com o doutor Hernani, né, principalmente aos domingos à tarde, né, quantas vezes estivemos juntos, no que a gente chamava galera. Então, foi o Hernani quem aplicou o modelo dele, esse é o mais simples, porque é o primeiro contato de muitos com esse modelo, né? Ele vai sofisticando, ele aplica o modelo não mais em camadas rígidas, por exemplo, mas em camadas flexíveis e elásticas, que já é uma sofisticação do modelo. Ele vai aplicar nos casos de reencarnação, ele usa o exemplo do reencarne do Segismundo, né? Dentro da série científica do Chico Xavier, e também dos fenômenos de morte física nossa. É interessantíssimo a forma como ele aplica. E eu penso que quanto mais a gente souber, ele aplica a casos de materialização, por exemplo, a casos de psicofonia. Agora, eu acho que é importante a gente ter esse conhecimento também na escuta da comunicação que os espíritos dão. Ultimamente, a gente está fazendo os encontros online, e eu percebo que a maioria dos dirigentes dos trabalhos, que continuam fazendo mais online, estão pedindo para que não haja comunicação. Até porque se ele não está presente, ou se não tem alguém presente, pode se complicar. Mas nos casos das reuniões presenciais, que nós tínhamos até há pouco tempo, seria importante o treino da escuta, tendo todo esse conhecimento dos fenômenos, para ir identificando a partir de dicas que o espírito vai dando, né?
por exemplo, se ele dá dicas de que ele está obsidiando alguém, aí eu acho que nós teríamos mais condições de ir aplicando os conhecimentos a partir das explicações que o Andrade dá nos livros dele. Não sei se eu me fiz entender. Eu acho que esse exercício de escuta, quem me deu uma base muito bacana, assim, apesar que eu sempre fui médium nas reuniões, nunca dirigi trabalho nenhum, mas um dos grandes que me ajudou Deu uma brecada, Cris. Você tem que repetir. Cris, ficou brecada. A partir de qual ponto? Da pessoa que te deu, assim, te deu as dicas, né? Sobre o assunto. A hora que você vai falar, essa pessoa não quer que você fale, porque... Está brecando o som. Está brecando o seu som completamente. Viu, Cris? Você ouviu o que a gente falou, não? Eu ouvi e respondi. Você disse que deu uma brecada e a partir de quem me deu a dica, não foi isso? Foi, mas na hora que você foi falar de novo, brecou de novo. Pois é, que caiu minha rede aqui, ela está um pouco instável, eu achei até que não ia dar para eu fazer o encontro com vocês, mas olha, tentando recuperar. Quem me deu as dicas na escuta dos espíritos comunicantes, um embasamento muito interessante, foi Hermínio Correia de Miranda. Eu acho que quanto mais a gente estudar e agregando esses conhecimentos mais da área da ciência, é o caminho, Luiz. Tá ótimo, agradeço muito. Mais alguém quer fazer pergunta? César? Pode fazer. Boa noite. Boa noite, Cristina. Boa noite. Uma pergunta. Essa teoria das camadas, MOB, explicaria a situação de crianças que mostram uma recordação muito forte de existências anteriores? Eu vou dar um exemplo. O meu neto atualmente está com 6 anos, mas até os 4 anos ele vivia falando da vida anterior dele. Ele falava: a minha família anterior, a minha outra família era isso, isso, isso. Ou seja, ele tinha recordação de uma vida anterior. Então, eu acho que tem a ver, se você pegar o período de intermissão, que seria o período na erraticidade que o espírito fica, quanto menos tempo, mais ele, quando reencarna, vai se lembrar da última, geralmente da última encarnação dele, da última personalidade. Então, tem um número muito grande de crianças que se lembram de vidas passadas, né? Na literatura já tem um número considerável de casos contando isso. E é aí que você pega o modelo da cebola que ele colocou, e para mim pode ser, eu não sei se estou respondendo corretamente, mas quanto menos o período de intermissão, mais ele vai lembrar, e geralmente da última encarnação dele, da última personalidade que ele teve em relação a essa presente de agora. Eu acompanhei o caso de um chefe meu, quando ainda solteira, morava em São Paulo. O filho dele, ele era um grande executivo aqui, aí de São Paulo, e o único filho dele, chamado Bento, ele dizia que, desde que começou a se entender por gente, ele falava: não, você não é o meu pai, e ela não é minha mãe, eu moro lá no Ceará. Ele deu a região, ele deu o nome. Eu até pedi na época que ele, se ele pudesse, inclusive com
neto, se você ainda conseguir, não instigando, deixe que ele fale naturalmente, vai fazendo anotações, e se puder ir em busca dessas informações, você pode ser que encontre, sim, ainda essa família, não sei se ele dá o nome. No caso que eu acompanhei anos atrás, ele dava o nome, ele dava a cidade, o nome dos pais. Cris, Oi. deixa eu só informar a todos aí que, do ponto de vista nosso de horário, ele é das 20 às 21, mas, dado o assunto, se a gente quiser, se as pessoas quiserem ficar um pouquinho mais, não tem problema. Quiserem fazer mais umas perguntas. Eu particularmente, gostaria de fazer umas perguntas. Se você pudesse voltar aquele modelo em que você coloca, eu acho que foi a primeira que tem a obsessão. Espera aí. A obsessão está aqui. Isso, deixa, tem mais um outro, é isso, deixa aí. Tem um que é o anterior, mas ele é o mesmo, só que eles estão dois juntos. Eu prefiro dividido, Cris. Aqui. Esse daí. Então, primeiro é importante, quando a gente olha esse modelo aqui, né, que esta parte de baixo quando a gente olha, o espírito está branquinho e o médium, a pessoa, está com os dois triângulos aqui quadriculados, né? Isso. Muito bem. Essa parte de baixo do espírito, né, é o corpo espiritual, né? Por isso que o que importa é a mente. Mas aí vem a seguinte pergunta. Quando a gente olha essa parte do lado direito, em que você tem a cúpula do espírito, né, se acoplando ao corpo, né, vamos dizer assim, do médium, né? Muitas e muitas vezes, esse corpo espiritual, ele tem deformidades, ele tem determinadas situações, né, em que o médium acaba sentindo todas as dores, todas as deformidades que este corpo espiritual tem. Então, será que essa seria a melhor representação? Não poderia haver, efetivamente, uma sobreposição do espírito? Tudo bem, a cúpula do médium sai fora, Isso. mas a cúpula e a base do espírito se acoplar aqui, porque as sensações, né, elas estão principalmente vinculadas com toda a nossa parte física. Isso, o corpo biológico, você quer dizer, né? Isso, então, aí ele vem e se acopla mesmo. Na verdade, ele viria e ficaria junto, ele não ficaria separado, como está representado aqui. Uhum. Então, Olha, eu acho que faz todo sentido. Sobre a mente que você falou, ela seria o corpo mental de André Luiz, então equivaleria a tudo isso aqui. Nos exemplos todos que ele deu, sempre o corpo vital do espírito fica fora do corpo físico, do modo do médium. Não, né? é razoável pensar isso, porque efetivamente Porque aqui que está a memória biológica, né? Isso que você quer dizer.
aí ele passa para cá, no acoplamento total, é isso, né, que você quer dizer? Então, só que não é um total no sentido de substituição, né? Porque é uma vinculação, eu não sei bem explicar como que seria, mas o espírito o espírito do médium não pode sair fora, por isso o seu corpo espiritual também está ali, né? Quer dizer, o seu perispírito, né? Que é esse corpo vital que você chama. O perispírito seria a junção desses dois aqui, ó, o vital e o astral. E ele tem que estar ali porque é aquilo que dá vida ao corpo físico e ele é ligado desde o início na reencarnação. Mas aí, esse outro do espírito, né, que está em branco ali, será que o espírito só leva as suas sensações? Porque a gente vê, por exemplo, quando o médium vai receber um espírito assim, muito sofredor, que o espírito se contorce, né, ele se modifica inteiro. Então, a pergunta é essa. Eu vou ter que ligar aqui uma coisa. Será que ele não leva um pouco daquilo que ele traz na deformidade do seu corpo físico? Do seu corpo espiritual? Então, Edu, eu acho excelente a tua pergunta. Eu penso que, pela tua colocação, é lógico que você coloca. A única coisa que a gente tem que entender é que o poder total está na mente do espírito. Por exemplo, se você pegar aquela questão, por exemplo, da licantropia, né? O médium tem, na lição No Rumo, no livro No Rumo ao Mundo de Regeneração, e outros livros também, acho que tem até do André Luiz, um livro em que há um processo de licantropia. Isso, libertação, licantropia. Libertação, isso, que tem lá, eles fazem um tribunal no plano espiritual, e tem um espírito que se diz juiz. Então, mas aí é só o espírito. O que ele fala? Ele faz, ou o próprio espírito, diante da maldade, tem dois jeitos de acontecer a licantropia, no mínimo. Um é a autossugestão, em que ele fica tão imbuído do mal que ele é capaz de fazer, que ele vai internalizando que ele é um ser monstruoso, que ele é um lobo, por exemplo. Ou então alguém fica sugerindo, no caso de libertação, se não me engano é Gregório que se diz o juiz no plano espiritual de um tribunal que estaria acontecendo, e ele julga uma mulher, aí ele fica dizendo para ela, você fica sugerindo, tipo hipnose mesmo, você é uma loba, você mesma fez a tua sentença. Então, ela vai se transformando, porque a matéria, ela é fluídica, ela é maleável, né? Então, mesmo que seja só esse deslocamento, aqui está a parte mais forte, né, do espírito. E ele é tão forte na sugestão que ele dá no corpo físico do médium, que o médium vai se transformando. Então, tem uma reunião no plano espiritual que acontece nesse primeiro livro que eu te falei, que é No Rumo do Mundo de Regeneração, do Manuel Filomeno de Miranda, que tem uma reunião que ocorre no plano espiritual, veja só. Então, tem a médium no plano físico, que é levada em desdobramento, e ela incorpora o espírito obsessor, que aí está obsidiando. E ele, pela transformação de ódio que ele provoca, a médium vai tendo transformações no corpo físico dela, como se fosse de uma loba. Então, isso também é possível, apesar que a tua colocação inicial foi bastante interessante, mas eu acho que o poder da mente,
com a alavanca de uma ação que ela provoca, da vontade, ele consegue provocar essas modificações no corpo físico do médium. Quanto mais instruído o médium, mais perfeita é essa atuação da cúpula do espírito sobre toda a estrutura biológica e física do Então, médium. só um Não sei se eu comentário. mais atrapalhei ou não. Não, tudo bem. Ainda é discutível, tem várias coisas aí que não dá para a gente ficar discutindo demais, por isso que tem que estudar mais vezes. Uhum. Eu não acho que é somente, quer dizer, embora você tenha o slide com o nome casos de obsessão, né? Quer dizer, na verdade, esse daqui é um fenômeno mediúnico que eu acho que deve se dar de maneira perene, né? Porque o caso de obsessão mesmo, talvez haja uma conjunção aqui entre os dois, né? Quanto maior a aderência aqui, ó, Edu, quanto maior a aderência do obsessor nessa estrutura do médium, maior, ou do ser, maior o grau grave de obsessão que ocorre. Pode até ser que a aderência total, aí a obsessão está caracterizada. Eu só queria, daqui uns 2 minutos nós vamos ter que parar mesmo. Eu só queria que você voltasse ainda uns slides para trás. Espera aí. Naquele em que você mostra como que se daria a reencarnação. Aí, pode parar aí, né? Não, a reencarnação não, esse modelo não dá para explicar a reencarnação. Não, Porque eu falei aqui, né, da matéria psíquica vivifica a matéria física. Isso, então. Certo. Bom, esse modelo dá para explicar a reencarnação do Sigismundo legalzinho, né? Quer dizer, é tranquilo. Para quem Não dá estudou não, isso, Eduardo. Quando você vê o modelo que ele usa para explicar, você vai ver que esse modelo é insuficiente para explicar o fenômeno da reencarnação do Sigismundo. Porque esse aqui é um modelo em camadas rígidas, e ele usa o modelo em camadas elásticas e flexíveis. Bom, de qualquer forma, a gente nota, né, as diversas coisas. E aí, aonde é que você fala que você tem o campo bioenergético, o campo Biomagnético? biomagnético, isso. É nessa estrutura, nesse slide aí. Isso. Nesse slide aqui é o campo que estaria aqui, unindo o corpo astral com o corpo físico e o corpo vital. Então, ele acontece perpendicularmente a essa estrutura aqui. Isso, é isso que eu queria só, para dar um exemplo para o pessoal, né? No modelo do Dr. Hernani, a estrutura biológica, né, o corpo físico, ou toda a matéria orgânica, ela cria um campo, né, na direção do tetradimensional que você falou, né? Então, portanto, fora das 3 dimensões, e esse campo atrairia as células espirituais, vamos dizer assim, para vivificar a matéria. Essa é a proposta principal, né? Isso, a matéria psi vivificando a matéria física, que se dá bem aqui no momento do ovo e tal. Isso, e que vai acontecendo. O que eu queria só lembrar é assim, é como se a gente tivesse, quem quiser fazer esse experimento, você pega um ímã, coloca uma folha branca, pega limalha de ferro, e aí você vê as limalhas se organizando. Então, o campo magnético, né? Só que aí é semelhante, ele estaria organizando a vida conforme o espírito vai se acoplando, né? Então, é uma das formas também de enxergar o que é esse campo magnético, né? Eu tenho essa figura aqui, se você quiser, eu busco e coloco aí na tela.
Eu acho que... de forma perpendicular ao que o imã mostra. É bem fácil de pegar, se você quiser, eu posso mostrar. Tá. Quer que... Então, você pode mostrar, mas logo em seguida nós vamos ter que parar. Tá, deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui. Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Alguém do grupo que está estudando quer fazer algum comentário? Achou, Cris? Eu não achei onde que tá, fica para a próxima mesmo. Então, tá bom. Então, depois a gente vê. Então, nós vamos encerrar, viu, Cristina? Certo. Eu Como que eu paro aqui a apresentação? Já vi, parar a apresentação. Isso. Bom, então, primeiramente, eu quero Deixa eu agradecer. só agradecer, Edu, antes de você, agradecer a paciência de todo mundo que me escutou. Pode ser, a princípio, um estudo árido, assim, mas é apaixonante, conforme a gente vai se aprofundando e vivenciando esses fenômenos dentro dos grupos mediúnicos dos quais a gente participa, e a gente vai enxergando outras possibilidades, é muito apaixonante. Eu queria incentivar todo mundo que eu acho que como eu já falei, quero reforçar, os grupos estão mais do que maduros contemporaneamente para esse aprofundamento. Bom, Cris, eu que quero agradecer a sua vinda. Na verdade, a proposta do Dr. Hernani saiu... Eu lembrava mais ou menos 1960 e não 1958. 58. Mas se foi 58, nós estamos falando de 50 anos, né? 60 anos, desculpa. 60, de 60 anos, né? Então, nós queremos agradecer aqui a você, espero que tenha chamado a atenção de todos, e muito provavelmente nós teremos outras reuniões, né? Aqueles que quiserem se aprofundar, a gente pode fazer outras conversas conjuntas, tá? E nós vamos encerrar. Eu mesmo vou fazer a prece de encerramento, tá? Agradecendo a todos, muitos companheiros vão estar saindo já, porque nós estamos fora do nosso horário habitual, tá bom? Quero agradecer a presença de todos, quero agradecer o apoio da Silvia, nossa presidente, de todos os companheiros, a Ivone, todo mundo que vem estudando conosco aqui nas terças-feiras, e aí a gente vai ter bastante coisa para falar, tá bom? Então eu vou agradecer à equipe espiritual da nossa casa espírita, do nosso cantinho, pelo amparo, pela presença no lar de cada um de nós, trazendo ao nosso lar energias renovadoras, positivas para todos nós, para todos os nossos familiares. Queremos pedir a Deus que ampare especialmente a Cristina e sua família, levando a toda a sua família a nossa melhor vibração de amor e carinho. E, para encerrarmos, nós dedicamos a prece de Pai Nosso à equipe espiritual, pedindo a ela que ampare o irmão mais necessitado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas como perdoarmos nossos devedores, perdoai nossas ofensas como perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja.
Assim seja. Bom, eu vou parar a gravação, ok?